Porque o PIB ele apresentou um crescimento, né, do ano de 2025 de 2,3%, que é um crescimento interessante, apesar de ter sido menor do que do ano anterior. Mas, se a gente for pegar os entremeios desse resultado, a gente consegue enxergar que o primeiro semestre do ano apresentou um resultado melhor do que o segundo semestre. E que, se a gente for ver por tipos, né, por setores, a gente vai enxergar que o que puxou esse PIB no ano, os indicadores positivos foram puxados principalmente pelo setor agropecuário e pelo setor da indústria extrativista, né? Apesar que a gente tem alguns elementos positivos aí, né? Além desses, né, como o setor financeiro, que cresceu, né, no comparativo do trimestre 3,3%. Mas se a gente for ver a composição do PIB em outros setores, como o consumo das famílias, né, algo que é um termômetro importante do lado da demanda, a gente vai ver que o consumo das famílias permaneceu estável em 0% no segundo semestre do ano. E a indústria apresentou um resultado bem ruim, né? A indústria ela apresentou um resultado no trimestre, em relação ao trimestre anterior, no último trimestre, em relação ao trimestre anterior, de menos 0,6%. Né? E a indústria da construção civil, menos 2,3%. Então, a gente enxerga que existem dois PIBs, né? Um do primeiro semestre e outro do segundo semestre. Né? O início do ano estava melhor, né? Com diversos setores, aí, inclusive formação bruta de capital físico, bastante positivo. E esse resultado ele vai reduzir no segundo semestre do ano. E a gente atribui isso muito à elevação da taxa de juros, a taxa Selic, né, e a sua manutenção no patamar de 15%, né, o que torna o crédito mais caro e, por conseguinte, os investimentos mais caros. Então, a gente tem o investimento reduzindo no segundo semestre do ano, as famílias também, porque as famílias elas sofrem com o aumento do crédito, né, então, como as famílias elas têm uma parcela importante das famílias estão endividadas, mais de 70% das famílias estão endividadas, se aumenta a taxa de juros, né, elas também vão diminuir ali o seu consumo, né? Então, a gente enxerga que, nesse sentido, né, existe uma desaceleração do crescimento muito em função da taxa de juros elevada. Eu acho que parte da resposta do porquê que as pessoas não sentem isso no bolso, a Cristina deu, né? Em geral, a gente lembra o fim, né? A gente lembra os últimos 3, 4, 5, 6 meses que não foram muito bons, né? É o que ela disse, o PIB cresce 0 no terceiro trimestre e cresce só 0,1 no quarto trimestre. Então, a lembrança de curto prazo não é uma lembrança de uma economia que cresce muito, né? Quer dizer, se eu pudesse resumir, né, o que a Cristina disse corretamente, é que o resultado do ano passado foi muito heterogêneo, tanto do ponto de vista setorial. Então, se você estava no setor extrativo, se você estava no setor agrícola, se você estava no setor de intermediação financeira, houve um grande crescimento de PIB. Mas se você estava em outros setores, a realidade foi diferente. Então, há uma heterogeneidade setorial e há uma heterogeneidade temporal, que é o que ela disse. A gente teve o ano passado começou bem e terminou mal. A gente teve um primeiro... Aqui no Rio Grande do Sul não, porque a safra micou, né? Mas no Brasil não, a gente teve no país como um todo a safra foi gorda. E então a gente teve um primeiro semestre muito positivo e um segundo semestre mais negativo. Então pode ser que seja isso, né? Fazendo aqui. Não é assim? Não, varia de tempo para tempo, né? Aqui eu estou falando limpo dos efeitos sazonais, porque é lógico que tem sempre efeitos sazonais. Né? Em geral, na sazonalidade, a agricultura pesa muito no Brasil como um todo, pesa muito no primeiro trimestre, a indústria pesa muito no segundo e no terceiro, mas pesa menos no quarto.
Então, isso varia, mas limpando sazonalidade, deveria ser um ano mais ou menos homogêneo, vamos dizer assim, né? Esse não foi. Então, talvez seja esse, porque estou querendo aqui fazer um pouco, a tua pergunta é uma pergunta que você deveria mandar para um psicólogo e não para um economista. Quer dizer, por que as pessoas se sentem mal quando, na verdade, você olha o dado do crescimento do PIB e tem crescimento. Então, um pouco nessa linha mesmo, né? Então, porque tu vê o Brasil crescendo. Isso. Né? Mas aí quando cresce menos, se puxa um pouco pelo então, vamos lá. Lado negativo. Vamos pelas minha tentativa de psicologia de botequim aqui, né? Eu tenho várias hipóteses. Uma é essa que a Cristina mencionou. Tem uma heterogeneidade. Não, tem uma heterogeneidade muito grande entre o primeiro e o segundo semestre. As pessoas lembram mais do segundo e o cara acha que a situação está ruim porque nos últimos 6 meses, 7 meses, a economia não cresceu. Então, esse é uma possível explicação. A outra é de que ele está no setor errado, que foi puxado por alguns setores, mas não por outro, e a maior parte da população não está nesses 3 setores que foram os que mais cresceram, então, de novo, tem uma percepção. Mas tem outras possibilidades, né? Por exemplo, uma segunda possibilidade é que a gente voltou para a mediocridade, né? 2,3% é mais ou menos a nossa taxa média de crescimento dos últimos 30 anos. O que a gente observou entre 2021, que você citou aí, cresceu 4,8%, depois 3 e pouco, né? Veio dali no 22, 23 e 24, veio na faixa de 3,2, 3,4, 3, né? Mas sempre acima de 3%, e agora a gente veio para 2,3%. Voltamos ao nosso padrão medíocre de crescimento dos últimos 20 anos. Então pode ser que também tenha sido isso. O sujeito caiu na real, ele olhou os últimos 5 anos, os últimos 4 anos, achou que a gente ia crescer de forma consistente a 3 e pouco por cento ao ano, e a gente chegou à conclusão que isso não vai acontecer. Nós desaceleramos lá para o 2,3%. Isso é uma segunda hipótese para explicar o porquê que as pessoas não têm essa percepção otimista em relação à economia. Uma terceira alternativa, aí eu misturaria juros com gastos públicos, né? Porque o que aconteceu nos últimos anos é que o governo aumentou muito o volume de gasto público real na economia. Se a gente tirar a inflação, o volume de gasto público real de 2001, 2002 até agora aumentou alguma coisa da ordem de 300 bilhões de reais. Então, você joga uma quantidade muito grande de demanda na economia, para não deixar a inflação subir, o Banco Central tem que puxar o juro para cima, né? E isso afeta as pessoas, mesmo que o indivíduo esteja empregado, mesmo que ele tenha tido um pequeno aumento salarial, o crediário dele vai ficar mais caro, né? O carro que ele vai comprar financiado vai ficar mais caro, a viagem que ele vai pagar em 24 meses vai ficar mais cara. Então, isso atrapalha. A outra coisa que atrapalha é que a carga tributária tem subido. O último dado que a gente viu, que está o dado oficial da Receita, da Secretaria da Receita Federal, é de 2024. O dado de 2025 a gente ainda não tem. Mas 2024 a gente teve um recorde de carga tributária no Brasil, 34,12%. É o dado oficial da Receita Federal. Então, de um lado, o PIB está crescendo, é verdade, mas o governo está tirando mais imposto da sociedade do que tirava antes, o juro está ficando mais alto do que ficava antes, e isso incomoda a população. Então, pode ser que também a explicação seja por esse lado, né? Mas, enfim, tem várias... Pode ser que, e aqui eu vou terminar, minha última hipótese psicológica aqui, né, associada à ideia de que a gente voltou à nossa mediocridade de crescimento, que é isso, 2%, 2 e pouco por cento. Se a gente descontar o crescimento populacional, se a gente pensar em termos de PIB por habitante, a gente cresceu menos de 2%, crescemos 1,9% o ano passado. E aí talvez a população olhe para os outros países que estão do lado, né? Olhe para o Chile, olhe para o México, olhe para a Coreia do Sul, olhe para a Índia e para a China, e veja uma série de países que tinham um PIB per capita menor do que o nosso há vários anos atrás e nos passaram. Quer dizer, nós estamos de forma sistemática nos últimos 20, 30 anos crescendo menos do que o crescimento da economia mundial. Nós estamos ficando para trás. Então, o teu raciocínio diz assim, não, pô, mas nós crescemos. É
É verdade, você pode ficar satisfeito com isso. A outra alternativa psicológica aqui é eu olhar para o meu vizinho e dizer, não, mas né, como na estrada, eu estou andando para frente, mas tem alguém andando mais rápido que eu. Portanto, a distância em relação aos outros países emergentes, em especial esses que eu citei, o Chile hoje tem um PIB per capita que está descolando da América Latina, está se tornando um país de renda média alta, né? O Brasil é um país de renda média baixa. Se a gente olhar esse dado do PIB, a gente tem um PIB por habitante, né? Se a gente pegar aí, vamos fazer uma conta com o câmbio de ontem, que era 5,20, né? A um câmbio de 5,20, o PIB por habitante no Brasil está em 11.500 dólares. Tá? Isso é muito pouco. Isso é um país de renda média baixa. Então, quando você olha o Chile, que tinha um PIB por habitante menor que o nosso, hoje já é maior. Quando você olha o México, olha a Coreia, que lá nos anos 70, 80, tinha de novo um PIB por habitante menor que o nosso, hoje é maior. E mais do que maior, esses dois países especificamente saíram desse pântano, né, da renda média baixa para a renda média alta. Não são países ricos, mas são países de renda média superior, de renda média alta. Estão querendo botar a mão na taça, estão querendo ascender a um país que tem um PIB por habitante maior. Então, pode ser qualquer uma dessas diferentes explicações aí, mas a gente só vai saber isso se a gente perguntar para as pessoas.